Enchei-vos do Espírito. Hoje nós vamos ler e meditar nos Salmos 85 e 86. É o Salmo dos filhos de Coré, é o Salmo de Davi. Nesse primeiro Salmo, os filhos de Coré, eles falam sobre Israel e sobre a vinda do Senhor e o começo do seu reinado de 1000 anos. O Salmo 85 é dos filhos de Coré e é uma oração, é um clamor ao Senhor por arrependimento, porque eles foram enganados e foram governados pelo anticristo e o seu falso profeta. Mas quando a aliança foi quebrada e o anticristo e o falso profeta cercaram Jerusalém e perseguiram os filhos do Senhor, a sua igreja, eles caem em si. Erramos, nós pecamos, e eles começam a clamar quando o Senhor vem por arrependimento. E o Salmo começa dizendo: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Ele começa a falar sobre libertação. Foram livres do cativeiro do anticristo e do falso profeta. E agora começa o reinado do Senhor. E eles reconhecem isso. Nós pecamos. Versículo 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação. Desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira de sobre nós. Eles estão orando, eles estão clamando, pedindo para que a ira do Senhor se desvie e que eles sejam abençoados. Versículo 5. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Eles estão questionando o Senhor, se o Senhor vai perdoá-los, ou se essa ira se estenderá de geração em geração durante 1000 anos. Versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Ele é o nosso Salvador, Ele nos salvou, Ele pode nos vivificar e nos dar alegria. Só o Senhor pode fazer isso na sua plenitude. Só o Senhor salva, só o Senhor vivifica, e só a alegria do Senhor é completa e é plena. Versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Aqui é muito mais do que a salvação, do que ir para o céu. É uma salvação completa, ou seja, a salvação aqui, ela está falando de restituição em todas as áreas da vida de uma pessoa e de um povo. Está falando: Senhor, nos salva, nos restitui em todas as áreas, nos faz governar essa terra junto com o Senhor. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Diga restituição. Versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Olha que versículo importante. Escutarei o que Deus diz. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. O primeiro mandamento para Israel e para o povo de Deus é: ouve. Ouve, Israel, ouve, povo meu. O primeiro mandamento é ouvir. E Israel deixou de ouvir o Senhor. Mas aqui, no meio desse clamor, por salvação, por restituição, por alegria, ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos.
Toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra é luz, é para ensino, é para correção. Toda a palavra de Deus é boa, ou seja, ela gera paz, alegria e prosperidade. Mas muitas vezes não entendemos a palavra de Deus dessa forma. Muitas vezes nós damos com os ombros, fechamos os nossos ouvidos, endurecemos os nossos corações e falamos, não quero mais ouvir. Mas aqui eles clamam, escutarei o que Deus, o Senhor falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Não existe loucura maior do que não ouvir a palavra de Deus. Pode observar todas as pessoas que fecham os seus ouvidos e endurecem o seu coração para a palavra de Deus, caminham para a loucura. Não é à toa que o mundo está em total pânico e depressão, em loucura. Não é à toa que estamos vivendo os maiores índices de suicídio. Crianças com 8, 9 anos, depressivas, suicidas. Porque nós fechamos os nossos ouvidos, endurecemos os nossos corações e não ouvimos mais a palavra. E a palavra do Senhor é de paz. O Senhor tem paz. O Pai, Ele corrige o filho que ama, mas nós fechamos os ouvidos, endurecemos os corações. E precisamos fazer desse salmo o nosso clamor. Escutarei, diga escutarei. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não voltem à loucura. Versículo 9. Certamente que a salvação está perto daquele que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A salvação e a restituição sempre está próximo daquele que teme o Senhor, que respeita, que honra o Senhor, que está com os ouvidos abertos e tem um coração quebrantado. 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. Duas coisas que devem andar de mãos dadas. Diga a misericórdia e a verdade. Essas duas coisas devem andar de mãos dadas. A misericórdia de Deus, ela anda de mãos dadas com a verdade. Quando nós buscamos a verdade que liberta, a misericórdia dá as mãos para nós. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Diga, a justiça e a paz devem ter intimidade. Enquanto que a misericórdia e a verdade se encontram e devem andar de mãos dadas, a justiça e a paz devem ter intimidade. Nós só vamos ter intimidade com o príncipe da paz quando tiver justiça. Já falamos algumas vezes sobre a palavra justiça. A palavra justiça, ela tem três importantes significados. Primeiro é se submeter e obedecer. Por isso que Jesus diz a João Batista, é importante que eu cumpra toda a justiça. Eu preciso me submeter a um sacerdote, a um profeta. Jesus não disse, convém que eu me batize. Jesus não falou sobre o batismo. A grande questão do batismo não era mergulhar, era se submeter e obedecer. Ou seja, ter acima de você um sacerdote e um profeta. Lembrando que João Batista, ele era filho do sumo sacerdote, ou seja, sacerdote, chamado por Deus para ser profeta, a voz que clama no deserto. E até Jesus, para ter paz, ele teve que aprender a obedecer. Ele teve que aprender e praticar a justiça, se submeter ao sacerdote e ao profeta, ter um comportamento moral e ético de justiça e socorrer o necessitado. A justiça e a paz devem ter intimidade.
Diga comigo de novo: a misericórdia e a verdade devem se encontrar e andar de mãos dadas. Agora diga comigo: a justiça e a paz devem ter intimidade. Jesus, ele teve que cumprir toda a justiça. Ele teve que se submeter e obedecer um profeta. Ele só começa o seu chamado quando o seu sacerdote é preso. Quando Deus encerra o chamado de João Batista, o ministério de Jesus, discípulo de João Batista, começa. Ele se submete, ele é batizado, ele é discípulo, ele tem um caráter, uma moral e uma ética de justiça, uma justiça do reino, e ele pratica a justiça, socorrendo o necessitado. Em Hebreus disse que Jesus, ele aprendeu a obedecer. E é óbvio que ele não está falando de uma pessoa qualquer como nós, porque nós aprendemos a obedecer. Nós temos que aprender sobre obediência, fidelidade, sobre lealdade, sobre honra, os códigos, um comportamento honrado, porque nós estávamos no pecado e nós não éramos obedientes. Nós éramos pecadores, filhos do primeiro Adão. Mas Jesus Cristo, ele não é filho do primeiro Adão, ele é o segundo e último Adão, ou seja, ele não é pecador. Ele não é como nós, que teve que aprender sobre obediência, mas porque em Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer em meio a muitas aflições, porque para ele subir o nível, toda obediência tem nível. E mesmo Jesus, sem pecado, sem dolo, santo, ele não precisava aprender, mas ele precisava crescer e subir de nível em obediência para cumprir o que a palavra diz. Foi fiel até a morte. Eu não sei qual é o tipo de obediência e de fidelidade que você tem. Eu não sei qual é o nível de fidelidade que você tem ao Senhor. Mas, quando nós aprendemos, nós seremos testados e provados. Uma pessoa, um jovem, conhece uma pessoa e logo se apaixona. Só que o Senhor vem e diz: isso não me agrada. Esse namoro não me agrada. Aí você vai ser testado. Se a sua vontade está acima da vontade de Deus, ou se você é obediente à vontade de Deus. Todos nós temos que nos arrepender e nos tornarmos obedientes. Jesus, ele era obediente, mas ele teve que aprender, e ele aprendeu em meio a aflições e a renúncias, a subir de nível na sua obediência ao Pai. Obedecer ao Pai: sai daqui, vai para lá, faz isso, agora ministra, agora liberta, agora cura. É necessário um nível de submissão e de obediência. Esse é um tipo de justiça. Mas quando o Senhor fala de algo que você quer fazer e agrada a sua carne, e você vai ter que renunciar, você vai precisar entrar em um novo nível de obediência. Muitas vezes nos acomodamos com um nível básico de obediência. Vir à casa do Senhor é um nível básico de obediência. Mas o Senhor, ele nos prova. Só quando somos provados e aprovados é que podemos dizer: fui fiel. Ninguém é fiel, nós estamos sendo fiéis. E para cada dia, e para cada situação, e para cada novo tempo, há uma prova. E no final do ministério de Jesus, houve uma prova, e ele foi aprovado. E ele foi fiel até a morte. Não se acostume com um nível de fidelidade e lealdade. Ah, eu sou fiel porque ele é fiel comigo. Mas se a pessoa deixar de ser fiel com você, você também deixa de ser fiel? Uma vez uma pessoa, ao invés de usar a Bíblia, eu acho até estranho, porque um cristão deveria usar a Bíblia, a pessoa pegou, usou um ditado popular, chegou para mim e falou: pastor, aconteceu isso, 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 e a verdade é o seguinte: fogo cruzado não dói.
Aí eu falei para a pessoa: você vai ver a dor nos seus filhos do que você fez. Porque o salário de todo pecado é a dor, é a doença, é a maldição e é a morte. Mas o ditado popular não. Se eu fui traído, eu posso trair. Fogo cruzado não dói. Isso não está na Bíblia. Nós somos cristãos e nós estamos aqui para viver a palavra do Senhor. Qual é o tipo de obediência que você tem? Eu obedeço quando eu entendo? Quando eu não entendo, eu não obedeço? Qual é o seu nível de fidelidade? É quando é conveniente para você? O seu código de honra está em o quê? Em cumprimentar os irmãos? O Senhor disse: não há bênção nenhuma em cumprimentar os irmãos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Qual é o tipo de justiça que você tem praticado? Qual é o nível de obediência que você tem? Como está o seu código de honra? Ele é negociável? Depende dos outros? Ou está firmado na palavra? A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Diga comigo: a verdade é um fruto. Nós temos que semear e colher. A verdade é um fruto que nós colhemos. A verdade brotará da terra. Precisamos semear e permanecer. Quantos estão entendendo? E a justiça olhará desde os céus. Desde os céus. Deus, Ele é o justo juiz. Versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisaduras. Quando nós seguimos a justiça, nós vamos verdadeiramente seguir o caminho de Jesus. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisaduras. Este é o salmo dos filhos de Coré. Quando o Senhor voltar pela segunda vez, destronar o anticristo e lançar o falso profeta no abismo e começar a reinar por 1000 anos, este é o salmo que nós vimos aqui de forma profética e messiânica, Israel declarando no começo do milênio, debaixo do governo do Senhor. É um salmo de arrependimento. É um salmo que clama por misericórdia, por vida e por alegria. O Salmo 86 é o Salmo de Davi, e ele também é uma oração. E ele vai falar muito nesse salmo sobre os benefícios da oração. Orar é um desafio. É um desafio porque é uma ferramenta espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. O Senhor nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Ele nos ensinou a clamar e a pedir ao Senhor: envia ceifeiros para que possamos ter uma grande colheita. Ele nos ensinou a orar, a repreender o mal, a curar o enfermo. Ele nos ensinou a orar e a interceder e a jejuar e a clamar. São tipos e níveis de oração. Hoje nós vemos uma igreja que não ora. A realidade é essa. Não tem mais oração na igreja. E eu não sei, mas eu começo a perceber que se você quiser levantar um povo que ora, é bem provável que o povo queira te matar. Porque o povo não quer orar. E se orar, é pedindo para que você morra. Porque o povo não quer orar. O povo não quer clamar. Uma luta para levantarmos 2 pessoas para orar. Uma luta
E é uma luta que nós temos vitória, porque nós vamos começar um culto de oração. Mas o povo não quer orar. Deixa eu te perguntar, você quer orar? Porque a vitória está na oração. Na oração, nos tipos de oração, nos níveis de oração. Não teremos vitória nenhuma se não orarmos. Quer mais vitórias? Ore mais. Quer continuar do mesmo jeito? Continua. Mas se você quer mudar de vida, se você quer ver a sua família romper, se você quer ver espíritos de enfermidade irem embora e nunca mais voltarem, se você quer ver portas abertas, se você quer realmente o Espírito do Senhor, você ama o Senhor e quer ser cheio, é oração. Nós temos que aprender a orar. Nós temos que fazer como os discípulos. Senhor, nos ensina a orar. O Senhor quer nos levar a um novo nível de oração. Senhor, envia ceifeiros, pessoas com o coração na obra, que vão trabalhar, que vão orar, que vão jejuar, que vão socorrer o necessitado, que vão ganhar vidas. Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos dê o pão de cada dia. Nos perdoa, Senhor, como nós perdoamos nossos devedores. Senhor, precisamos do pão de cada dia. Precisamos, meu Pai, do Teu perdão. Nós perdoamos, meu Pai, porque nós somos devedores. Nos perdoa, Senhor. Precisamos aprender a orar. Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, eu não vou me submeter à minha vontade, mas à Tua vontade. Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, envia ceifeiros. Precisamos muito mais do que pessoas que estão pedindo o pão de cada dia. Que estão no primeiro nível da oração, a oração do Pai Nosso, o pão de cada dia. Que estão num processo de libertação, libertando para serem libertos. Precisamos de pessoas que entendem que Deus dá pão ao faminto e semente ao semeador, e que nós pedimos pão para cada dia, mas, Senhor, envia ceifeiros, porque nós cremos numa grande colheita. Nós não estamos aqui só para receber pão, esperando uma multiplicação, nós estamos aqui para semear pão e termos uma grande colheita. Senhor, vai ser tão grande a pesca, vai ser tão grande a colheita, que envia ceifeiros. Envia, Senhor, trabalhadores. Senhor, a igreja não precisa de espectadores. Pessoas que ficam olhando, torcendo e aprendendo. Não. Nós precisamos de ceifeiros. Pessoas que vão trabalhar a terra. Pessoas que vão semear, que vão regar. Pessoas que vão arrancar as ervas daninhas. Pessoas que vão vigiar. Pessoas que vão colher. Nós precisamos. E aqui no Salmo 86, Davi, ele vai falar muito sobre oração, e ele vai falar sobre os benefícios da oração. Versículo 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. É interessante que no Salmo anterior, diz que o Senhor, ele fala, e diz, ouve. O primeiro mandamento é, ouve o Senhor teu Deus. E agora nesse salmo, nós estamos vendo aqueles que ouvem o Senhor serem ouvidos pelo Senhor. O Senhor ouve a oração daqueles que o temem. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua aflição? É muito bom quando a gente rompe e a gente não está mais dizendo, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado, porque eu estou aflito. Mas nós estamos orando porque as pessoas estão necessitadas e aflitas. É muito bom romper esse primeiro nível
de oração do eu. Eu estou necessitado, Senhor, eu estou aflito. Versículo 2: guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Resultado de oração: alegria. A primeira coisa que acontece com alguém que não ora é perder a alegria. A tristeza é falta de oração. Porque até a tristeza diante do Senhor salta de alegria. 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Benefícios da oração: uma pessoa que ora vai ter alegria. Uma pessoa que ora vai ser perdoado. Aquele que ora conhece a misericórdia do Senhor. Aquele que ora conhece a misericórdia do Senhor e alcança a graça de Deus. Versículo 6: dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. O Senhor deixa bem claro: aquele que não der ouvido à sua palavra, o Senhor o rejeitará. E da mesma forma que damos ouvidos ao Senhor, é proporcional. Da mesma forma e na mesma proporção que damos ouvidos ao Senhor, o Senhor cuida dos nossos filhos. Porque quando diz que nós damos as costas para o Senhor e não queremos mais ouvir o Senhor, Oséias nos adverte: o Senhor abandona os seus filhos, rejeita os seus filhos. A oração, a nossa oração, protege os nossos filhos e fazem dos nossos filhos amados do Senhor. Mas quando não damos ouvidos, o Senhor rejeita os nossos filhos. Meu povo perece por falta de palavra, por falta de conhecimento. Porque rejeitaram a minha palavra, o meu ensino, eu também rejeito os seus filhos. Versículo 6: dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Benefícios da oração: paz, alegria, perdão. E orações respondidas. Quando nós oramos ao Senhor, temos os nossos benefícios. O Senhor nos perdoa, Ele nos dá paz e alegria, Ele nos restitui, Ele nos livra de todo mal, Ele abençoa os nossos filhos, Ele responde à nossa oração. Me fala uma coisa: as suas orações estão sendo respondidas? O apóstolo diz no Novo Testamento que nós não sabemos pedir como convém, e muitas vezes pedimos por vaidade, por ganância. Não temos sabedoria para pedir. Não pedimos pensando em Deus, no seu reino, em nós e no próximo. Muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem mal. Eu já falei e vou repetir, eu vivi numa geração, eu faço parte da geração Salomão, que pediu sabedoria a Deus. E porque os nossos filhos é a primeira geração que regride na história da humanidade. Porque eu e a nossa geração, que tanto orou, que tanto sacrificou, que tanto pediu: Senhor, me dê sabedoria como o Senhor deu a Salomão. Por que que os nossos filhos é a primeira geração na história da humanidade a ter menos inteligência, menos força física, menos vida do que os seus pais que estão morrendo?
Porque nós pedimos sabedoria para ficar rico. Nós pedimos sabedoria com um coração corrompido, cheio de ganância, cheio de vaidade, cheio de mamon. Salomão não pediu sabedoria para ficar rico. Ficar rico foi uma consequência de um coração bom. É Deus que enriquece, não é o diabo. Agora, eu sou a geração Salomão, que orou, que clamou e levantou altares e pediu sabedoria, mas eu nunca vi, e os cientistas provam, que nunca vivemos em uma geração de tolos, de loucos, porque nós pedimos errado, nós pedimos mal. Ninguém pediu sabedoria para governar a sua casa, nós pedimos sabedoria para ter dinheiro. E Salomão, ele pediu sabedoria para julgar, para fazer justiça. Lembra de Jesus? Que se compra toda a justiça? Não tem a ver com batismo, tem a ver com justiça. Nascer de novo, cumprindo toda a justiça. Salomão não pediu sabedoria para ficar rico. Nós pedimos e estamos sofrendo as consequências. Ele pediu para julgar o seu povo, para se submeterem a Deus, para aprenderem sobre obediência e fidelidade. Ele pediu sabedoria para julgar, para cumprir a justiça de Deus. E isso foi tão bom aos olhos do Senhor, que agradou o Senhor. E o Senhor disse: eu não só vou te dar sabedoria, para que você possa cumprir toda a justiça, como eu também vou te enriquecer, eu vou te honrar, e não haverá na história da humanidade um homem como você. Agora, nós que pedimos a mesma coisa, só que não para sermos homens e mulheres de verdade na nossa casa, mas para abandonarmos a nossa casa e irmos ganhar dinheiro de mamão. Isso provocou a ira do Senhor, e pela primeira vez na história da humanidade, os nossos filhos estão pagando o preço. Por um altar que meus pais, que a minha geração, que nós levantamos e pedimos sabedoria, os nossos filhos estão sofrendo hoje. Estamos sofrendo demais, os nossos filhos estão sofrendo. Chegou a hora da gente realmente pedir as coisas certas do jeito certo, para cumprir a justiça, para julgar, para ensinar justiça, fazer justiça, para dizer: venha ao teu reino, Senhor. Pedimos a mesma coisa, mas o resultado foi terrível. 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Benefícios da oração, o Senhor responde. 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Entre os deuses, há outros deuses. O próprio Jesus falou: não tem como você servir o Deus dinheiro e me servir. Não tem como. E aqui eu acho que você me conhece um pouco, para dizer que eu não estou falando contra riquezas, que eu não estou contra a bênção do Senhor que enriquece e não nos dá dores. Tem muitas pessoas que falam: pastor, você ministra muito sobre prosperidade. É porque eu acredito num Deus que é próspero. Eu não tenho problema com a prosperidade, eu não tenho problema com o dinheiro, eu não tenho problema em ministrar, eu não tenho problema em ministrar oferta, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sei que há outros deuses. Mas ele disse: não tem como você servir Mamon e me servir. Ele diz: mais cedo ou mais tarde, você vai desagradar alguém.
E a grande questão é: você vai se submeter e obedecer e ser fiel a quem? A Mamon ou ao Senhor? 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face. Está falando do milênio. Senhor, e glorificarão o teu nome, por mais que haja muitos deuses. Todos os povos e nações irão até o Senhor, dobrarão os seus joelhos e confessarão: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o meu Deus. 10. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Aquele que ora vai viver maravilhas. Aquele que ora vai conhecer um Deus grande e poderoso que faz maravilhas. Um Deus que o seu nome é honrado. E quando você fala o nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Muitas vezes louvamos da boca para fora, mas aqui está dizendo: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, com toda a minha mente, com todo o meu coração, com toda a minha força. 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Benefícios da oração, a misericórdia do Senhor. E livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedade, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Pessoas que tramaram e não levaram em consideração o nosso Deus. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e Ele é poderoso. 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Benefícios da oração. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor nos coloca em sua fortaleza. Ele salva os filhos da serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Benefícios da oração: ser ajudado, ser socorrido, ser consolado. Benefícios da oração: alegria, paz, prosperidade. Benefícios da oração: proteção. Benefícios da oração: o Senhor, Ele responde. Coloca um sinal. Mostra-me um sinal para bem. Aqui ele pede um sinal. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam. Não é um sinal porque eu não creio em Jesus Cristo. Não é um sinal porque eu estou fraco na fé. Não, é um sinal. Mostra um sinal, coloca um sinal em mim, para que todos possam ver. Para aqueles que me odeiam, possam ver um sinal de Deus, e não eu. O Senhor, Ele tem o propósito de colocar um sinal em cada um de nós. Esse sinal é que você seja luz e você seja sal. O mundo vai ver uma luz diferente. O mundo vai ver um comportamento diferente. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos. E Ele diz: vocês são luz, vocês são sal deste mundo e dessa terra. Não é um sinal para provar o Senhor. Não é um sinal para ter uma confirmação. Não, é um sinal
para aqueles que nos odeiam, para que eles possam olhar para nós e ver uma diferença e dizerem: eu odeio ele, mas eu não posso tocar nele. Eu odeio ele, mas eu não posso fazer nada. Eu lembro até hoje, quando uma pessoa falou que ia fazer um trabalho de feitiçaria para o apóstolo, para destruir a vida dele. Ele ficou muito nervoso. E ele falou: eu vou falar com meu pai de santo, eu vou falar com não sei quem, não sei o que lá, eu vou fazer um trabalho, eu vou acabar com a sua vida. Aí o apóstolo falou: olha, vai, pensa, depois a gente conversa. O apóstolo voltou para conversar com aquela pessoa, e ele pegou e falou: olha, vocês compraram a propriedade, eu estou aqui de aluguel, está acabando o contrato, me dá 6 meses para eu poder sair daqui. Porque eu fui falar com meu pai de santo, e o meu pai de santo falou: nós podemos até fazer um trabalho, mas se eu fosse você, não faria, porque a probabilidade desse mal voltar para você é muito grande. Porque essa pessoa é um santo homem de Deus, e esse mal que você vai mandar vai voltar para você. É a lei da colheita, você decide o que você quer. E aquele homem decidiu não fazer nada. Por quê? Porque viram um sinal, a santidade. Na antiguidade, o sacerdote tinha na sua testa e estava escrito santo. Nós temos que ter um sinal. Como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós temos que ter espiritualmente um sinal. Nós temos que ter uma palavra diante de nós. Santidade. 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 Se coloque de pé. Santidade. Santidade. Quando nós oramos, o Senhor nos enche. Quando nós oramos, o Senhor nos batiza com o seu Espírito. Quando nós oramos, o Senhor nos batiza com fogo. Nós somos luz, nós somos sal. E as pessoas veem a diferença. As pessoas veem a santidade de Deus. As pessoas veem uma alegria que não é desse mundo. As pessoas veem uma prosperidade. São os benefícios. Quando nós oramos, os nossos filhos são abençoados. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. São os benefícios da oração. Chegou a hora de você ter dia